Olá, eu sou o Luiz Paulo. Olá, eu sou a Thaís Machado. Pra gente é uma honra poder estar aqui participando desse Congresso Nacional das Donas de Casa. E nós somos Master Coaches, né? Já tem algum tempo que a gente entrou nesse mundo do coaching e nós escolhemos a empresa Febracis, que é a Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico. E hoje nós somos diretores dessa empresa aqui em Brasília. Somos muito honrados, né, amor? Com certeza. De podermos representar essa empresa que cresce tanto, que tem impactado tantas vidas, começando pela nossa, né? Como a nossa vida realmente mudou quando o coaching integral sistêmico entrou nas nossas vidas, né, amor? É verdade. Nós estamos muito felizes, né, de estar aqui realmente compartilhando um pouquinho do que nós temos vivido, tanto no coaching como no nosso casamento, né? Nós estamos comemorando 10 anos de casados, né? E é uma alegria, um sentimento de conquista, de realização. E nós estamos aqui para compartilhar um segredo, né? Eu acredito que todo casal, toda pessoa, quando tem algum resultado de sucesso, tem algum segredo. E nós temos um segredo que nós vamos compartilhar com vocês hoje, que faz total diferença. Nós vivemos todos os dias, né, amor? Colocamos em prática isso que nós aprendemos. Vai fazer quanto tempo, amor? Acho que uns 7 anos. Uns 7 anos que a gente vive isso. Na verdade, o que acontece? Esse segredo que a gente vai compartilhar com vocês, só que ele tem tudo a ver com o coaching, porque o nosso coaching, né, o coaching integral sistêmico, ele trabalha muito profundamente a questão da comunicação. E hoje nós vamos compartilhar com vocês alguns aprendizados que a gente teve através da leitura de um livro, que é esse livro aqui, As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. A gente comprou esse livro, indicaram esse livro pra gente, e por coincidência a gente levou ele para uma viagem que a gente fez para Pirenópolis, que é uma cidade perto aqui de Brasília, com muitas cachoeiras. E a gente planejou um monte de coisa, né, amor? A gente achou que ia estar sol, que a gente ia para cachoeira. Chegou lá, deu tudo errado. Chegamos, o carro quebrou e choveu pra caramba. A gente até tentou, alugamos uma moto. Aí o pneu furou. O pneu da moto furou. Bom, parecia conspiração mesmo. E a gente acabou ficando todo fim de semana lá, sexta, sábado, domingo, e ficamos dentro do quarto da pousada. O que a gente fez? Não tinha mais nada para fazer, então a gente pegou esse livro e foi muito gratificante a gente ter lido esse livro juntos. Eu aconselho vocês que estão assistindo a lerem, você que é casado, que tem, aliás, qualquer pessoa na verdade, é fundamental você conhecer a linguagem do amor da pessoa que você se relaciona, né, amor? Nós escolhemos esse tema porque eu acredito que dona de casa, quando a gente pensa em dona de casa, a gente lembra de mãe. E eu acho que a melhor forma de expressar a mãe é o amor, né? Verdade. Ela cuida, ela é carinhosa, ela, né, abraça, e eu acho que essa é uma expressão de amor. E o que é interessante desse tema, porque cada pessoa tem uma forma de se sentir amada. Então, muitas vezes nós expressamos uma forma de amor, né? Muitas vezes, só que o que acontece? Muitas vezes é de uma forma errada, porque muitas vezes eu comunico de uma forma, mas o meu cônjuge ou muitas vezes o meu filho entende de outra forma. Não é que seja a forma errada, é a sua forma, é a sua linguagem. Normalmente nós nos comunicamos na nossa própria linguagem. Isso. Então, se a minha linguagem do amor é toque, por exemplo, a gente vai entrar nas 5, né? Mas só para exemplificar. Se a minha linguagem do amor é toque, como que eu vou expressar o meu amor por outra pessoa? Eu vou fazer carinho, eu vou pegar, eu vou tocar, eu vou fazer carícias. E eu vou demonstrar o meu amor dessa forma. Da forma que a outra pessoa realmente vai se sentir amada. Porque vamos trazer isso para o nosso casamento, né? Quando a gente leu esse livro juntos, a ficha que caiu é que eu não estava enchendo o tanque do amor do meu marido, porque todos nós temos um tanque. E de alguma forma esse tanque ele não estava cheio, porque eu expressava de outras formas, só que a forma que ele mais se sentia amado eu não comunicava.
porque eu não aprendi dessa forma. A minha criação não foi com muito toque. E quando a gente estava lendo o livro, a gente foi conhecendo as 5 linguagens e aí eu perguntei, amor, qual é a forma que você se sente mais amado? E ele falou, amor, eu acho que é toque. Eu recebi muito carinho da minha mãe. Minha mãe, a infância toda, ela fez carinho em mim. Para vocês terem uma noção, quando eu chego perto da minha mãe até hoje, eu já vou tirando a minha camisa e já vou chegando assim pra perto dela igual um gato. Ela fazer carinho nas costas dele. E ela fica fazendo carinho. Isso sim, eu me sinto muito amado. Muito amado mesmo. E eu não estava comunicando dessa forma, porque eu, Thaís, na minha criação, eu não tive essa forma de receber muito carinho. Criação de militar. A minha forma de eu me sentir mais amada era ficar junto. Eu ficava muito junto com a minha mãe, eu era muito próxima a ela, né? Eu tinha muito tempo de qualidade com ela. E caiu a ficha que se eu não tivesse lido esse livro, se eu não tivesse realmente entendido a forma que o Luiz Paulo se sentia amado, que era com toque, com carinho, porque nós temos as 5 linguagens, só que existe uma mais intensa, uma que é mais forte, né, para nós. E depois desse livro, que realmente eu racionalizei que eu precisava, se eu realmente quisesse fazer o meu marido feliz, se realmente que eu quisesse ter um casamento realmente para sempre, cheio de muito amor, de muita unidade e harmonia, eu precisaria comunicar esse amor, decidir. E eu entendi realmente o porquê que as pessoas falam que amar é decisão, né? Porque muitas vezes a gente acha que amar é sentimento, mas não. Depois desse livro, realmente eu entendi que eu preciso decidir amar o meu marido. E hoje, depois que eu entendi a linguagem dele, eu decido fazer carinho nele. Eu decido, enquanto nós estamos no carro, pegar na mão dele, fazer carinho no cabelo dele. Enquanto nós estamos juntos vendo um filme, no cinema, eu sempre estou tocando nele. Então, dessa forma simples, na igreja, em qualquer ambiente que nós estejamos, no restaurante, eu consigo comunicar agora e ele se sente muito amado. E engraçado que no começo do casamento nós tivemos realmente muitas crises. Por quê? Porque eu não me sentia amado, mas não me sentia mesmo, porque ela praticamente não me tocava, ela não tinha caído essa ficha para ela, né? E ela também muitas vezes não se sentia amada, né? Porque a linguagem principal dela é tempo de qualidade. E muitas vezes eu estava com ela, mas eu não estava 100%, eu não estava ali, né, olho no olho, dando toda a atenção que ela merece, né, amor? E, por exemplo, viajar, então tá o tempo inteiro, né, focado na pessoa e naquele momento, né? E eu saía, às vezes jogava futebol, eu saía, e quando chegava, às vezes ela já estava em casa e ela gostava de, né, quando ela chegasse, a gente tá junto. Então, assim, hoje como coach, já colocando em prática tudo isso que a gente aprendeu nesse livro e mais uma série de ferramentas do coaching integral sistêmico, uma das coisas, eu atendo casais e uma das perguntas que eu faço, e eu faço para você essa pergunta: você realmente ama a pessoa que está do seu lado? Ok, se você respondeu sim para essa pergunta, aí vai a segunda pergunta, que é muito mais importante do que essa primeira. A pessoa que está do seu lado, ela realmente, sinceramente, efetivamente, ela se sente amada? Essa é a pergunta que vai fazer toda a diferença. Essa resposta é que vai fazer você realmente ter um relacionamento de sucesso, um relacionamento maravilhoso. Porque não adianta você falar inglês e a pessoa não entender inglês. Ela fala português só, ela não aprendeu essa língua. E você está falando inglês e ela ela não está entendendo. Fale a língua do amor da pessoa que você ama. Fale, descubra qual é. O meu filho, por exemplo, a linguagem do amor dele é a principal. Nós temos a principal, temos a secundária e as outras 3 que provavelmente não falam muito fundo para nós, né? Então, hoje a minha principal é toque e a outra minha é palavras de afirmação. Palavras de afirmação, exatamente. Também fui muito validado, né, na minha infância e tudo. Então, normalmente aquilo que a gente recebeu na infância, a gente acaba se acostumando, né?
Meu filho, por exemplo, a principal dele é presentes. A principal linguagem. Só que nem eu nem a Thaís, nós falamos essa linguagem. E o meu filho, se passar o aniversário com ele, eu não der um presente para ele, que nem aconteceu há uns anos atrás, gente, eu passei o dia inteiro com ele. Palavras de afirmação, toquei, abracei, fui pro boliche, fui para um monte de lugar com ele. Uau! Vai ser um aniversário marcante. Depois, mais pra frente, ele confidenciou. Poxa, foi pra você que ele falou, né? Não foi pra mim. Não. Mas acabaram que compartilharam, né? Porque muitas vezes o filho, ele, por mais que ele não ficou feliz ou não se sentiu amado, presenteado, ele pode comentar com outras pessoas, mas geralmente com os pais a criança não fala, né? E é engraçado que eles sempre, todo aniversário meu, eles sempre compravam um presente pra mim. E era aquilo assim, pra ele era aquela coisa, né? Ele comprava, escolhia um presente. Ele já comprou o meu presente de Natal. Nós estamos em novembro e ele já comprou o meu presente de Natal. Né? E com certeza ele deve estar esperando alguma coisa. Ele me falou há um tempo atrás, pai, sabe qual foi o meu melhor aniversário? Aquele que você me deu um ferrorama. E aí aquele presente marcou, assim, foi o melhor aniversário para ele, porque ele se sentiu amado. E isso é interessante porque no início do nosso casamento, a gente comprava presente pro outro. E aí eu lembro uma vez que eu comprei um presente pro Luiz Paulo e o valor era um pouco alto, né? Aí ele chegou pra mim e falou assim, amor, não precisa me dar esses presentes caros não, amor. Eu não me importo com presente. E isso eu fiquei chateada, porque, poxa, eu comprei com tanto carinho, né? E aí, depois do livro, eu entendi por que ele meio que menosprezou o meu presente. Porque, de alguma forma, não é essa forma que ele se sente amado. Às vezes, o dinheiro, naquele momento ali, por isso não ser valioso para ele, ele falava, não, amor, se você me der algo de R$5, para mim, não tem valor. Né? O que importa é a sua comunicação. Mas, no fundo, nós hoje descobrimos que nenhum de nós, né? Nenhum dos dois tem essa linguagem do amor que é o presente, né? Então, hoje nós não nos damos presente. Então, Natal, aniversário, a gente não dá presente. Raramente. Não, geralmente quando a gente dá presente é algo que eu quero, ou ele já sabe. Ou, amor, vamos... Tô precisando de um sapato. Tô precisando de um sapato. Aí o Luiz Paulo vai, eu compro um sapato pra ele. Mas nada, algo assim, amor, toma um presente, né? Bom, só para vocês entenderem, o nosso coaching, que é o coaching integral sistêmico, ele trabalha com uma metodologia que nós chamamos de matriz de formação de crenças. E nós trabalhamos com a matriz ativa e nós entendemos que existe também uma matriz, a matriz passiva, que todos os nossos resultados, todos os nossos ganhos, os nossos objetivos, tudo aquilo que a gente conquista, ele é em última instância fruto das nossas crenças, tá? Então todos os meus resultados são frutos das nossas crenças. E as crenças, elas são alimentadas através dos nossos sentimentos, forte impacto emocional ou ao longo do tempo. Nossos sentimentos são alimentados pelos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos são alimentados pela nossa comunicação. Então, a base da matriz ativa de formação de crenças é a comunicação. Quando você tem uma comunicação efetiva, quando você tem uma comunicação que traz resultados, uma comunicação positiva, né? Uma comunicação onde você fala aquilo que a pessoa necessita, os teus ganhos, os teus resultados vão ser muito maiores. Então, a nossa dica de hoje é: aprenda a falar, aprenda a se comunicar, aprenda a comunicar a linguagem perfeita do amor, a linguagem que o teu relacionamento, a linguagem que a pessoa que você ama precisa entender, que ela precisa se sentir amada, né? Então essa é a dica que a gente dá aqui para vocês hoje. E essas 5 linguagens você pode descobrir não só no seu cônjuge, mas nos seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, porque todos nós, no fundo, queremos ser muito amados, né? Então vamos lá.
nós já falamos para vocês que existem 5 linguagens do amor, certo? Vamos explicar um pouquinho mais para vocês entenderem o que significa cada uma delas. Pega um papel, uma Isso. caneta para você anotar, pra você não esquecer. Legal. Primeira linguagem, toque físico. O que é o toque físico? É um carinho, um cafuné, é tocar. A pessoa precisa se sentir tocada, abraçada. É o sexo, para quem é casado. Existem várias formas. Massagem. Isso. Meu marido adora uma massagem. Sim. Então, só de tocar, a pessoa precisa se sentir tocada, né? Isso. Enquanto você está no carro, né? Você está no carro com seu cônjuge, né? Tem muitos casais que não pegam na perna um do outro, ou você pode esticar sua mão, fazer um carinho, né? É um tempo que você está ali no carro que você pode, por mais não tem muito o que fazer, mas você tem como expressar, né? Um carinho, vai pegando. Eu, Thaís, quando eu tô com o Luiz Paulo, fico pegando a barba dele, aí eu estico a mão, pego assim no cabelo dele. Às vezes é perigoso porque ele fica com sono, né, amor? Aí às vezes eu não faço muito, mas eu pego na perna. Então, às vezes ela, olha só uma coisa, que parece que não é, mas é. Ela pegar a pinça e ficar tirando cabelo, né? é verdade. Às vezes ela vai e fica, às vezes até com Tirando... dente, ela pega e tira as coisinhas assim. Fica contando todos os nossos segredos. Mas é verdade, tira assim. o cabelo assim da orelha dele que ele gosta. Então, de alguma forma, eu fico lá. Pode até machucar, mas eu tô lá, anestesiado. Às vezes eu tiro um cabelo branco, né? E assim, é um detalhe, é uma coisa que a Thaís começou a fazer isso e fez toda a diferença. É um detalhe, é algo simples. E ela não fazia isso, ela não fazia no começo. Depois esse livro fez milagre na nossa vida, né, amor? Então, como é importante. Então esse é o primeiro. Você identificou se você tem essa linguagem ou não? Uma dica, se você usa muito essa linguagem, se você faz carinho, provavelmente é aquilo que você gosta de receber também, tá bom? Segunda linguagem. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. É a minha linguagem do amor mais forte, então é realmente ter qualidade no momento. Conversar, né? Geralmente as pessoas que têm esse amor... Sem WhatsApp. Conversar mesmo, né? Olhando nos olhos, né? Quem conhece o Coaching Integral Sistêmico, fez o curso com o Paulo Vieira, sabe o V0, que é você olhar nos olhos, né? Esquece o que está ao seu redor e você realmente mostra para a pessoa, para o seu filho, para o seu cônjuge que você ama, você está olhando nos olhos, você mostra que ele é importante, que tem um significado. Então, o olhar nos olhos, ir ao cinema juntos, viajar, né? Tá, às vezes lendo livro, mas juntos, na mesma cama, no mesmo ambiente, tomar café da manhã, almoçar. Gente, uma das coisas que a Thaís mais ama é viajar. Por quê? Viajou, a gente esquece do mundo, né? Então, assim, ela tá sempre programando, sempre bolando uma viagem, ela faz tudo assim bonitinho, dia a dia, aquela coisa toda e tal. E só para explicar melhor um pouquinho do que é o V0, que é um exercício do Coaching Integral Sistêmico, e o Paulo Vieira, que é o presidente, criou esse exercício impactante. É um exercício que traz até cura física, cura emocional. É você estar em velocidade zero. O que é V0? Velocidade zero. É o contrário daquilo que muitas das pessoas hoje em dia vivem, que é a correria V1000, velocidade 1000. Tal, preciso de... Amor, vai lá, faz aquilo e tal. E hoje no WhatsApp, né? Aí pode ir falando, amor. Você tá escrevendo e a pessoa tá olhando pra você, você tá aqui olhando no WhatsApp. Não, eu tô ouvindo, pode ir. E você não para. O WhatsApp muitas vezes está sendo mais importante do que a própria pessoa que está do seu lado, né? Então, se a sua linguagem do amor é tempo de qualidade, ou se a linguagem da pessoa que você ama, que você convive, é tempo de qualidade, preste atenção. Preste atenção na pessoa, preste atenção naquele momento, dê valor àquele momento. V0, né? Velocidade zero. Respira fundo, olha nos olhos,
Olhar nos olhos é importantíssimo. Quando você olha nos olhos, você está entrando no mundo da pessoa. Você está entrando na alma da pessoa. E com certeza, se a linguagem do amor dessa pessoa for V0, ela vai se sentir amada. Tempo de qualidade. Isso. Tempo de qualidade. Se a linguagem do amor for tempo de qualidade, ela vai se sentir muito amada com V0. Terceira linguagem do amor. Palavras de afirmação. Palavras de afirmação. Eu também. Essa é a minha segunda. A minha primeira é toque, com certeza a minha segunda é palavras de afirmação. Quer falar? Elogios, né? Realmente validar, você olhar o que é bom na pessoa, você focar nas qualidades. Então, elogiar como você é inteligente, como você tá bonito hoje, a sua esposa quando ela tá arrumada, amor, como você tá linda, sabe? Como você é inteligente, como você é capaz, eu acredito em você, você tem muito potencial. Então, realmente validar a pessoa, sabe? Focar no que ela tem de bom, né? Então, geralmente os homens, né? A maioria dos homens gostam muito de ser validados, né? Na verdade, as pessoas mais extrovertidas, elas têm essa necessidade de validação, né? As pessoas que têm um perfil extrovertido, um perfil de comunicação, de estar junto, né? De ser validado, de ser elogiado. Às vezes um detalhe, poxa, olha, aquele trabalho que você fez foi perfeito, a palestra que você deu foi muito boa, tocou no meu coração. Ontem a gente estava num evento, numa chácara, Força e Vida, onde a gente faz um trabalho muito interessante de serviço, né, com os adictos lá, com pessoas que estão se libertando. E das drogas. Muitas palestras, né? Muitas palestras. E como é importante o feedback, uma pessoa, né? Foram várias palestras lá e hoje é um estilo de vida para mim a validação, né? Antes, às vezes eu ficava meio sem graça de validar, de elogiar, porque que essa pessoa vai estar achando, será que ela vai achar que eu estou querendo puxar o saco? Hoje em dia eu não tenho mais essa crença, né? Eu valido mesmo, né? Se eu vejo uma pessoa bonita, se eu olho e falo, olha, parabéns, você está elegante, está combinando. E a validação, ela vai um pouco além do elogio. Quando você valida, e é também um dos exercícios do coaching integral sistêmico, a validação 5x5, ou seja, validar pelo menos 5 pessoas 5 vezes por dia no seu ambiente pessoal e 5 vezes por dia no seu ambiente não pessoal, acadêmico ou profissional. E quando você valida, você traz o elogio para algo mais pessoal. Uma coisa é você chegar para a pessoa e falar, nossa, que brinco bonito. É bom isso? Sim, é bom. Outra coisa é você falar, nossa, você tá super elegante, esse brinco, hein, ficou perfeito em você, ficou lindo mesmo, você arrebenta, você é show, entende? Entende, assim, você não elogiou apenas o brinco, você elogiou a pessoa, a elegância, a postura que está combinando, olha só, você traz, o elogio fica mais impactante. Né? E com certeza, se a linguagem do amor da pessoa for palavras de afirmação, assim como a minha linguagem aquela pessoa vai se sentir amada. Amor? Com certeza. E abrindo um parêntese, que o Luiz Paulo falou que um dos perfis de uma pessoa extrovertida é a validação, uma forma que ela gosta de receber, né? É o elogio. Fazer um convite para você assistir a palestra do Dr. Anthony Portigliatti, que ele vai falar sobre isso, sobre os perfis. Sim. E nós queremos validar essa ferramenta do SOR, porque é uma ferramenta incrível, fantástica. Para mim é 110%, 1000% de assertividade. E essa ferramenta também fez muita diferença no nosso casamento, por a gente se conhecer mais como pessoas, como ser humano, o perfil de cada um. Sim. Então, só abrindo esse parêntese, porque vale a pena, é uma oportunidade incrível, porque o Dr. Anthony, ele mora nos Estados Unidos e ele vai estar conosco, né, nesse congresso, e é um privilégio para nós. Então, aproveite essa oportunidade, porque é uma ferramenta também que vai potencializar muito a sua vida, seu casamento, seu relacionamento com seus filhos, com seu cônjuge, porque realmente também é um dos nossos segredos, outro nosso segredo, né, amor? Com certeza, se o Dr. Tony não tivesse no congresso para dar essa palestra sobre o SOR,
com certeza a gente iria falar também sobre o sol, mas vamos deixar para ele que é a autoridade máxima nesse assunto. Explicar para vocês. E ele vai falar com muita propriedade. E a gente teve a honra de estar com ele recentemente. Ele veio dos Estados Unidos para cá, para Brasília, e ministrou esse curso, mais de 100 pessoas, sucesso total, pessoas assim gratas, né? Pessoas impactadas com essa ferramenta, e tem a ver com comunicação, né? Vocês vão entender com a palestra dele. Falamos das 3 primeiras linguagens, né? Toque, tempo de qualidade e palavras de afirmação, certo? Quarta, serviço. Atos de serviço. Essa linguagem, na verdade, é a segunda linguagem do amor da missão. A gente tá meio que seguindo, não tem uma ordem, tá, gente? A gente colocou a ordem aqui, meio que... Coincidiu, né? Coincidiu das nossas linguagens, né? Que são as mais fortes. Então, a primeira da Thaís é tempo de qualidade, a segunda, serviço. Atos de serviço. E eu percebi isso quando eu comecei a lavar louça para ela. Como ela ficava feliz. Gente, é impressionante. Como ela ficava feliz quando eu chegava em casa e a louça estava lavada. Ou ela fazia uma comida e tal, e daqui a pouco não tinha mais louça. Ou então quando eu chego em casa e guardo todas as compras. Uma coisa que ela não gosta de fazer, de guardar as compras. Ela gosta de comprar, mas de guardar. E sabe o que é interessante? Eu mesma não tinha caído a ficha como eu me sentia amada com os atos de serviço. E foi ele que me falou. Porque depois que a gente leu o livro, eu sabia que o primeiro era tempo de qualidade, sabia que presentes não tinha tanto valor, toque também, eu fico às vezes agoniada quando ele faz carinho em mim. Quando ele faz carinho em mim é porque ele quer receber carinho, aí eu venho e faço carinho nele. E aí ele falou assim, amor, eu acho que a segunda linguagem do amor, né, mais forte em você é atos de serviço. Porque você já reparou como você fica feliz quando lava a louça? Aí eu, amor, é mesmo. Então, às vezes, o que é legal você ter esse conhecimento junto com o cônjuge? Porque vocês vão conversar. E às vezes você vai se surpreender. Nossa, é mesmo. E hoje faz parte, né? Vocês até compartilharam um pouquinho aí da abertura, a nossa rotina, nessa rotina matinal, né? De manhã. Que hoje nós vivemos isso, né? E toda manhã... A gente se alimenta do amor. Do amor. A gente fala a linguagem um do outro. Eu faço tapioca pra ele, expresso, sempre tô validando, né, amor? Quando a gente tá indo no carro, vindo pro trabalho, eu sempre faço carinho nele. E ele lava a louça, como ele falou, ele guarda as compras, então realmente... Nosso café da manhã é sem WhatsApp, olhando nos olhos. Sem TV. Sem TV. Então é um momento onde a gente cultiva, né? O nosso amor, que é tão importante, né? Se Deus nos uniu é porque vale a pena. Então muitas vezes você que está assistindo, não só a dona de casa, você que está nos assistindo hoje, você está num relacionamento e você não entende. Nossa, mas eu amo. Porque eu amo essa pessoa, eu faço tanta coisa, nossa, eu faço isso, eu faço aquilo. E sempre tá reclamando. Parece que é um buraco sem fundo, né? Parece que eu tenho que estar sempre fazendo mais e mais, e parece que a pessoa não valoriza. Sempre tá reclamando, parece que não está satisfeito. Gente, é simples. Você não precisa, de repente, fazer mais. Você precisa simplesmente fazer certo. Da forma certa. Forma certa. É fantástico como você vai colher frutos incríveis de um tema, e eu aconselho assim profundamente a você adquirir esse livro. Nós não ganhamos nada, tá, gente? Zero. A gente ganha realmente... a gente ganha, na verdade, a gente ganha a satisfação de ver famílias restauradas, relacionamentos restaurados, reconciliados. Porque isso arde no nosso coração, né, amor? Eu indico esse livro para todo casal ou solteiro. Eu falo, leia esse livro que você vai ser muito feliz. Eu, sinceramente, Thaís, eu acho que se todo casal lesse esse livro, se todo solteiro lesse esse livro e aprendesse as 5 linguagens do amor, não tinha tanto divórcio como tem. Com certeza. Porque, sinceramente, provavelmente todo mundo que se casa é porque ama. Só que vai minando, o casamento vai ser minado, né? Vai sendo
destruído aos poucos, né? Porque um casamento não acaba do grande, do nada aconteceu algo. Não, o casamento vai se acabando aos poucos. Então, se todo casal, se todo cônjuge falasse a verdadeira língua, né? Comunicasse da forma certa, o tanque da pessoa ia estar tão cheio, a pessoa está se sentindo tanto amado, porque não tem por que acabar o casamento. O autor usa essa expressão, tanque do amor. Então, a pergunta é, como está o seu tanque? Está cheio? Está meio tanque? Está vazio? Precisa abastecer? Como está o tanque da pessoa que te ama? Da pessoa que você ama? Está cheio? Pensa direitinho sobre isso, tá? Fechando a questão dos atos de serviço, eu gosto sempre de falar, a pessoa que eu mais me espelho hoje, né, tem 10, 12 anos que eu comecei a ter um relacionamento intenso com essa pessoa, foi a pessoa que mais serviu, foi a pessoa que passou por esse mundo e foi a pessoa que mais serviu, que mais amou, que mais expressou essa linguagem do amor, com atos de serviço. Ele falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu acho que vocês já devem saber de quem que eu estou falando, né? Esse é o cara que mudou a história da humanidade. E eu convido você, mesmo que não seja a linguagem do amor da outra pessoa, sirva, tenha essa linguagem, fale isso, use essa linguagem, sirva o próximo, ajude. Né, dentro de casa, de alguma forma de você ajudar, né, como nós, o Luiz Paulo me ajuda a lavar a louça, né, muitas vezes a tirar o lixo, né, então formas que você pode ajudar, né. E extrapolando também, sirva num projeto, sirva a sociedade. E para fechar, a última linguagem do amor, presente. Né? Como eu falei anteriormente, a linguagem do meu filho, a principal linguagem do meu filho. Então, presente eu acho que nem precisa explicar muito, né? É você fazer uma surpresa de amor, é você presentear, é você dar algo, é você comprar, a pessoa realmente se sentir presenteada. E às vezes a gente pensa assim, mas eu não tenho dinheiro, mas você pode criar algo, né? Não precisa, presente não quer dizer só realmente envolvendo muito dinheiro, né? Às vezes tem coisas simples, né? Muitas coisinhas, às vezes é uma balinha que você sabe que a pessoa gosta, um bombom. Você sabe, igual o Luiz Paulo, né? Outro dia me surpreendeu. Eu gosto muito, meu sorvete preferido é Chocomenta. E ele chegou com um sorvete de Chocomenta lá em casa. E eu me surpreendi, né? Algo simples, um sorvete, e que eu me senti muito, muito amada mesmo, valorizada, né, amor? Verdade. Então é isso. Caíram algumas fichas, né? Nós convidamos você a aproveitar, né? Pega um papel, anote realmente essas 5 linguagens, pergunte para o seu filho, pergunte para o seu cônjuge, e aí eu tenho certeza que você vai se surpreender, porque provavelmente você está comunicando, né? As suas atitudes que representam como você ama o próximo, está muito associado como você se ama. Então, geralmente, nós comunicamos da forma que nós nos sentimos amados. Então, nós desafiamos você a perguntar. Não fique só com esse conhecimento, né? Nós aprendemos com o Dr. Anthony, e eu achei incrível realmente esse aprendizado, que ele falou, conhecimento nós temos, e tudo isso representa só 15% dos nossos resultados. É muito importante todo o conhecimento, mas os 85% estão associados à sua atitude e à habilidade, né? Então, nada adianta hoje você receber todo esse conhecimento, né, do amor. O amor é muito forte, o amor é poderoso, né? E você não colocar em prática. E a forma que você pode colocar em prática, a melhor forma é você perguntando. Pergunta, amor, qual dessas formas aqui você se sente amado? Sem vergonha, sabe? Realmente, porque o coaching ele é muito focado em resultado, né? Em atitude, ação. Esse é o diferencial do coaching. Tem poder. Então, tem poder quem age. Quem age. Então, pegue todo esse conhecimento, né? Por isso que nós colocamos, tem poder quem age no amor, com amor, né? Com as 5 linguagens do amor. E quem age certo, age certo, no tempo certo, da forma certa.
e com a linguagem certa, né? Qual que é a linguagem mais poderosa? É a linguagem da raiva? É a linguagem da mágoa, do rancor? Ou é a linguagem do amor? A linguagem do perdão? Qual que você acha que é a mais poderosa? Eu falo para você, com certeza, é a linguagem do amor. Para mim, não existe nada mais poderoso no mundo do que o amor. Nada, nada. O amor constrói, o amor ele solidifica, o amor ele estrutura, o amor alicerça relacionamentos eternos, relacionamentos duradouros. Você tem a oportunidade hoje de criar, de construir um relacionamento baseado na rocha, com um alicerce poderoso que é o amor. E nós só podemos amar porque Deus nos amou primeiro. E Ele nos ama. E o amor de Deus, ele é expresso na nossa linguagem. Ele conhece cada um de nós. E Ele vai falar a minha linguagem, Ele vai falar a sua linguagem. E porque nós fomos amados por esse Deus maravilhoso, nós também podemos amar. Isso. Então plante amor, né? Eu tenho certeza que você, a partir de hoje, se você começar a plantar, comunicar amor, você vai colher amor. Você vai ser feliz no seu casamento. Você vai estar mais próximo do seu filho, da sua filha, porque vocês vão falar a mesma língua e vocês vão se entender, né? Então plante amor, porque você vai colher amor e você vai se surpreender com o resultado. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer aqui o convite feito pela coach Ana Paula Machado. Muito obrigado, foi um prazer, uma honra poder participar desse congresso. Queremos agradecer também ao Paulo Vieira, que é o presidente da Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico, uma pessoa que é meu mentor, que me inspira e vale a pena conhecer muitos vídeos no YouTube. Ele é um cara que se doa, que fala a linguagem do amor, do serviço, né, de servir. Ele serve realmente com muita intensidade. E tem muitos vídeos que você pode acessar, né, do Paulo Vieira no YouTube. Isso. Tem uma série fantástica que chama 28 vídeos para uma vida extraordinária. E tem várias outras séries que estão sendo lançadas a todo momento, gratuitas, tá? E tem muito material que você pode acessar e pode ter muito crescimento. Queremos agradecer também aos fotógrafos Eliana e Rômulo, que estão fazendo esse trabalho com a gente, que foram lá em casa, filmaram, que estão, né, que fazem um trabalho incrível, muito profissional aqui em Brasília. Né? O escritório deles é aqui pertinho do nosso, aqui no Sudoeste, na 301, tá? Do Sudoeste, no Bloco A. E nós estamos esperando a sua visita aqui também, se você quiser nos conhecer, você de Brasília ou de outro lugar aqui de perto, né? Nós temos aqui a nossa empresa que fica no Sudoeste e agradecemos demais a sua atenção, poder estar, né, junto com vocês aí e que de alguma forma aquilo que a gente falou aqui, a nossa experiência, né, com 10 anos de casado, né, passando por muitos momentos sem o livro, com as 5 linguagens do amor hoje, fazendo tanta diferença na nossa vida, com coaching, com SOR, que é a palestra que eu recomendo demais de vocês assistirem com o Dr. Anthony Portigliatti, reitor da Florida Christian University, onde nós fizemos o nosso mestrado lá. Assista essa palestra também e que isso possa ter feito a diferença na sua vida, que possa ter impactado, que dessa palestra, desse momento, que você possa agir diferente. E uma coisa que eu ouvi do Paulo Vieira, não adianta nada você conhecer realmente é importante, mas se você não aplicar, sabedoria é você colocar o teu conhecimento em prática. Pratique, haja, como eu falei, tem poder quem age, ok? Então haja certo, comunique o amor, seja amado e ame e viva uma vida extraordinária, você merece. Isso. Muito obrigada mesmo pela sua atenção, pelo seu carinho. Eu convido você também a conhecer a Febracis, você de São Paulo, você de Fortaleza, de Porto Velho, né? Conhecer o trabalho, né, dos núcleos da Febracis e nós gostaríamos de receber um e-mail seu, compartilhando, né, se você realmente gostou desse tema, se fez diferença na sua vida, se está fazendo. Anota aí, brasilia@febracis.com.br.
escreve, compartilha o seu ganho. Nós vamos ficar muito felizes mesmo, tá? Então, muito sucesso, Deus te abençoe e que você seja muito feliz no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos. E eu tenho certeza, se nós podemos, você também pode. Com certeza. Tchau. Você merece viver uma vida maravilhosa e abundante. Vamos fazer coraçãozinho.